Olá, muito boa noite. Uma instituição tradicional de Porto Alegre que se atualiza junto com a inovação. O Hospital Ernesto Dornelles foi pioneiro na implementação de terapias oncológicas e hoje é um centro de referência para tratamento médico. Hoje eu recebo aqui os médicos oncologistas Mário Schor e Gabriel dos Anjos para detalhar o Centro da Mulher, uma área com foco na saúde feminina, com ginecologia, mastologia e toda a linha de cuidados integrados. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui. Bem-vindos ao Multi Entrevistas. Eu quero que vocês falem como é que funciona este serviço com todo o avanço que nós temos hoje e você sendo referência. Vai lá. Posso começar? Então, sou o Mário Schor, sou coordenador do Centro da Mulher e queria dizer que, junto com a mastologia e a ginecologia, nós temos a oncologia clínica, que é o Dr. Gabriel dos Anjos, que representa que nessa é uma conexão entre essas, digamos, essas três especialidades, colocando uma ideia que eu sempre digo, Glauco, que é muito fácil a gente falar assim, né, é muito fácil de formular o discurso, mas difícil de colocar em prática, que é aquela ideia da integração completa entre as especialidades, na parte administrativa do hospital e a parte entre os médicos e os profissionais paramédicos que formam essa equipe multidisciplinar que nós dizemos. Então, a integração da mastologia, que é a especialidade sobre o câncer de mão, basicamente, para as pessoas que ainda não conhecem, e a ginecologia, junto com a oncologia clínica. E eu incluiria lá no Ernesto Dornelles também a radioterapia, pensando já com foco nos pacientes oncológicos, né, Gabriel? Sempre eu falo mais da mama, que é onde eu atuo, mas a oncologia clínica atende as várias especialidades, incluindo a ginecologia também. Essa integração administrativa entre os profissionais médicos e os profissionais de saúde que nos acompanham, ela leva tempo para se consolidar, digamos assim. Não é uma coisa que a gente faça do dia para a noite, porque para tu mudar pequenos hábitos, introduzir pequenas formas de ação entre os funcionários e fazer essa comunicação fluir, isso dá trabalho, não envolve necessariamente... É processo, né? Que tu vai introduzindo aos poucos, não adianta tu apressar. Eu, pelo menos, a experiência que nós temos, né, Gabriel, que tu vai conseguindo colocar aos poucos. Mas quando se estabelece, aí flui e as coisas andam sem a gente precisar fazer força, né? Então nós temos a integração tanto da oncologia clínica, quanto a radioterapia, quanto os profissionais de ginecologia, quanto nós, mastologistas, cirurgiões da mama e as outras especialidades e as partes administrativas do hospital. Por exemplo, o laboratório de análises clínicas, o laboratório de patologia, o centro de imagem, né? Então imagens da mama, que a mim interessa tanto, isso já é feito de forma automática e as pacientes elas vêm e ficam no centro da nossa atenção. Tipo, ela sai dali da consulta comigo, com a consulta marcada para o Gabriel, caso seja necessário, com a consulta marcada com o ginecologista, com o cardiologista, os exames marcados para fazer os exames de imagem, a biópsia, caso ela seja necessária, ou ela é realizada no nosso local mesmo, ou já mandamos para o mesmo dia, o dia seguinte, como ficar conveniente para a paciente no nosso centro de imagem. E, principalmente, eu sempre imagino uma pessoa idosa, com dificuldade de locomoção, que mora no interior do estado. Esse é o nosso modelo. Tu tem que atender bem aquela pessoa. Tu tem que imaginar o pior cenário possível, de deslocamento, dificuldade de chegar aos serviços, de vir a Porto Alegre. Que acontece, né? Inclusive muita gente que vem do interior, certamente, buscando alguma referência nesse Exatamente. sentido. Então, tu tem que pegar como modelo essas pessoas que têm a maior dificuldade possível. Elas têm que ser bem atendidas. No que elas forem bem atendidas, que a gente conseguir chegar nesse perfil de paciente, o resto já está incluído e é bem atendido. E nesse fluxo, sai daqui, vai para lá e continua. A gente acaba tendo uma sinergia muito grande desde o início, né? O serviço de oncologia com o serviço de masto, porque a gente viu no início que muitas vezes os pacientes têm uma fila de espera, desde o momento que tem uma lesão suspeita, por exemplo, até ter o diagnóstico, de mais de 6 meses, né? Então, é um combustível para nós buscar uma solução. Então, a gente acabou conversando desde o início com esse foco de tentar agilizar tudo, desde a suspeita. Então, a gente, acho que talvez uma palavra que sintetize muito do que a gente fez, é que a suspeita já é uma urgência, né? Então, a gente buscou criar fluxos e processos que façam com que esse paciente com quadro suspeito seja atendido rápido,
tenha o diagnóstico rápido e possa começar o tratamento muito rápido, né? O sofrimento acaba começando lá quando ainda é suspeito. Na verdade, assim, o paciente ele fica só sentindo na pele. Eu imagino isso. E até a família, de repente, pode adoecer junto, porque é aquela expectativa do pior. A gente não tem como esconder isso. As pessoas têm a expectativa do pior. Então, quanto mais célere o processo, e aí eu acho que o grande mérito é justamente esse aí, de poder dar uma resposta. Sim ou não, e no caso de sim, vamos lá. Exato. Vamos ganhar tempo, porque o problema é perder tempo. Aliás, o Brasil tem uma séria questão que é a detecção retardada de determinados tipos de doenças, e o caso da mama é emblemático, né? Quando a gente olha toda a linha de cuidado assim, do paciente, desde da suspeita, até todo o tratamento dele, iniciar o tratamento, avaliação de respostas, tem vários gargalos importantes, né? Tanto acesso ao médico quando palpa algo diferente, ou, por exemplo, quando faz a biópsia até ter o resultado, a gente percebeu experiências, às vezes, de 1 mês. E aí, para pegar o resultado, para conseguir uma consulta com mastologista ou com onco, né? Então, a gente sempre teve esse foco de fazer tudo rápido. E isso muda desfecho. Uma curiosidade, aqui, um parênteses apenas. Por que o Ernesto Dornelles surgiu com esta... Já era parte do histórico do hospital a dedicação nesse sentido, ou se realçou isso em determinado momento? O Ernesto ele tem uma tradição. A gente, na verdade, vamos dizer assim, nós aproveitamos e aprofundamos algo que já existia no hospital como característica tradicional, porque ele é um hospital que atende muitas pessoas do interior e ele é um hospital que tradicionalmente também atende um público mais idoso. Faz parte dos nossos atendimentos um público mais idoso, pessoas já com alguma dificuldade. Então já faz parte do nosso dia a dia esse público que dificuldade de locomoção, dificuldade de voltar para consulta, dificuldade às vezes do entendimento da onde ir, porque assim, uma coisa é tu entregar um papel, um pedido de exame, uma ecografia mamária, por favor se dirija a fazer a ecografia mamária. Onde? Segundo andar. Tá? É uma informação, tu dá um comando, eu chamo isso de comando para as pessoas. Depende para quem tu fala, a pessoa chega no segundo andar do hospital, não sabe para onde ir, e a partir dali ela se perdeu. E às vezes a ponto de não conseguir realizar, ou perder um tempão até chegar lá, e quando chega lá já está nervosa, já está de alguma forma atabalhoada, para marcar já é uma mão. Quando tu vê, não consegue, ou Desculpa sofre. ele interromper, mas vocês devem saber, e aqui eu falo como paciente, já fui. A gente, quando está num ambiente hospitalar, hostil a demais. gente se vê num mundo, assim, totalmente inóspito. É uma coisa que, nossa, ele está me dizendo que é para ir para lá, mas tem tanta coisa para lá, e tanta coisa diferente, tanta coisa que causa medo na gente, porque, infelizmente, a gente só procura o hospital em caso de necessidade. Ninguém vai no hospital para tomar um café, para passear. Não, em caso de necessidade. Então, por isso que eu lhe interrompi, porque realmente, no nosso ponto de vista, de quem não lida com a área de saúde, o hospital é uma coisa que assusta. É um ambiente hostil. E eu digo assim, muitas vezes pessoas mais esclarecidas, ou mesmo, né, em boas condições de saúde, essas pessoas se atrapalham também. É incrível, assim, tu vê as pessoas por personalidade, assim, eu conheço várias pessoas, eu tive vários pacientes, eu mesmo, né, familiares, aquela vida fora do hospital, e as pessoas tranquilas, de entendimento fácil, tu bota dentro do hospital, numa enfermaria, ou próximo a um bloco cirúrgico, ou fazer um exame qualquer, vai fazer uma ressonância magnética, aquele aparelho, aquele barulho, atordou as pessoas não conseguem se locomover. A última vez que eu estive num ambiente assim, eu fiquei pensando como essas pessoas trabalham com essa pressão, com essa carga emocional todos os dias. Mas aí eu relevei o dado que é muito importante. Elas estão ali porque elas querem, elas adoram fazer aquilo ali e aquele ambiente é a rotina. Sim. É o dia a dia. Como, por exemplo, como tu apresentador e tal, consagrado, para ti é uma rotina vir aqui conversar com a gente, né? E isso faz parte do tu olhar para a câmera e tu falar bem e tudo mais. Né? Para nós, cada um na sua profissão. Para mim, o meu ambiente de trabalho, onde eu me conheço, parte da minha personalidade é dentro do hospital. Eu fico imaginando o doutor Gabriel, olha a área que ele lida, né? Exatamente. A sua também, mas sim, enfim.
Tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter o conhecimento, logicamente, e a partir do momento que há o encaminhamento, tem que ter até uma forma de tratar o paciente, tratar, que eu digo não Sim. indicando medicamento, tratamento médico em si, mas tratar na forma de se dirigir a um paciente nessa condição. A gente muitas vezes tem que conversar com a equipe lá, a gente tem residentes também, treinamento para serem oncologistas, né? Para como perceber o doente, como o doente percebe aquele ambiente, né? E a família. Então, tu imagina que é algo que muitas vezes demorou, a pessoa está preocupada, às vezes, com a vida tá na berlinda. É uma preocupação relevante para te chegar muitas vezes ou não ser bem recebido, ou demorar para ser atendido. Tem um impacto muito maior, né? Então, a equipe tem que saber lidar com essa situação também, a equipe que está recebendo. Relevar, às vezes, muita coisa. E, Gabriel, é a base da medicina. Isso, Glauco, que tu falou, na verdade, é o que tem de mais ancestral na medicina. É o surgimento da profissão do médico, do cuidador, né? O nome que tu quiser dar dos cuidadores dos doentes, que é a pessoa que vai acolher e que tem a responsabilidade, né, de amparar o sujeito, o indivíduo, a pessoa que está doente. E isso tem todo um treinamento para conversar. Eu digo assim, quando a gente está em dúvida, falar pouco e falar certo para o paciente, porque as pessoas elas ficam observando cada palavra que a gente fala. E depende da palavra, o que tu falar depois já não tem mais importância. Então tem todo um cuidado na interação, numa conversa interpessoal, a gente treina e deve treinar, e eu acho que isso está voltando, porque um pouco quando a medicina foi tomada, anos 70, 80, 90 talvez, pelos aparelhos, essa modernização, essa tecnologia que tomou conta da medicina, houve uma percepção, pelo menos geral, até entre nós, né, médicos, Gabriel, mas entre os pacientes, desse distanciamento do médico que pede o exame e nisso tu cria até um obstáculo para a conversa, para uma conversa mais Parece franca. Que não é humanizado, né? Exato. Para mim, o grande problema nosso é o surgimento do computador e da evolução eletrônica. Porque daí tu se vira para um computador, eu acho que tu bloqueia a comunicação com a pessoa quando tu se vira para o computador e anota alguma coisa. Claro que a gente quer ganhar tempo, tu tem que atender outras pessoas e tal, e a anotação da consulta em si, né, no prontuário que a gente chama, ela é importante porque vai te fazer lembrar, porque documenta e tal, mas ela feita na presença da pessoa, eu já me cria um obstáculo. Primeiro tem que conversar com as pessoas e depois, quando a consulta acaba, aí tu coloca no sistema. Tu perde ali teus 2, 3 minutos, mas não é uma perda, é um ganho, porque tu precisa conversar, tu precisa olhar para os outros, escutar. E um computador entre o paciente e o médico é um obstáculo, às vezes, intransponível. Né? E é um momento extremamente delicado para quem está do outro lado do computador. Né? Absorvem tudo. As pessoas percebem tudo o que tu fala, a tua postura, se tu está interessado na conversa realmente. E eu acho que nós estamos voltando para esse ambiente ancestral, eu diria, para esse ambiente do início da medicina ou da área mais nobre da medicina. Não sei se vocês concordam, a pessoa quer carinho também, né? Mas claro. Talvez seja só o que ela precisa. Na oncologia, ela une um pouco as duas coisas, né? Porque tem muita questão humana de conversar. Então, às vezes, a parte mais importante do tratamento é a gente estar conversando e também junta a parte de inovação tecnológica, né? É difícil imaginar assim, uma área da medicina que hoje tem tanta pressão pelo novo, tanta inovação na busca contra o câncer e, ao mesmo tempo, a base dela, o nosso chão é sentar e conversar. Botar tudo às Doutor claras, Gabriel, né? aí me veio logo algo que eu já ouvi vocês devem ter ouvido várias e várias vezes. Poxa, tanto a medicina evolui e a gente não achou a descoberta para essa maldita doença. A que ponto nós estamos da tecnologia? E eu já entro mais no aspecto que vocês lidam no dia a dia, do progresso no tipo de atenção que está sendo dado a essa doença? Pois é, a mama até em si, ela sempre foi um carro-chefe assim, no avanço da oncologia. Normalmente as novas tecnologias vêm para a parte da oncologia mamária e se expandem para as outras, né? Talvez a mais marcante nos últimos anos tenha a ver com a imunoterapia, que é o tratamento que modifica a tolerância do sistema imune da pessoa para que a imunidade dela mesmo possa combater o câncer, né? Hoje eu estava comentando com o pessoal lá como é revolucionário para quem viveu ali os anos 2000 até 2010, onde muitas vezes pulmão, por exemplo, a gente tratava com quimioterapia. Quimioterapia até parar de funcionar, ia para outra linha de químio e era o que a gente tinha.
E hoje a gente estava atendendo pacientes que hoje fazem imunoterapia como primeira abordagem do câncer e estão há 5, 6 anos sem doença e sem tratamento para uma doença que era muito avançada antes. Então eu diria que a maior mudança hoje foi essa. E a gente hoje está avançando em cima dessa mudança. E eu acho que assim, a ideia sempre é curar, né? Então tu fazer um diagnóstico precoce de qualquer câncer em qualquer órgão, quanto mais cedo, maior chance de cura, se a doença não voltar mais depois de extirpada e o tratamento quimioterápico ele é baseado no risco, digamos assim, dessa doença voltar. Tu agrupa as pessoas e trata conforme esses grupos. E claro que o risco pessoal, a gente sempre tem uma margem de erro, mas tu pode assegurar com muita confiança que a maioria das pessoas no diagnóstico precoce vão curar. E em mama, especialmente, mama e próstata, vamos colocar a próstata também, né? Novembro Azul. Mas eu vejo as pacientes metastáticas, falando em progressos, Glauco, nessa coisa de tratar os pacientes que já tiveram a metástase, que as pessoas antigas chamavam de raiz da doença, a doença sair de um local e para outro, né? Que o controle da doença nessas pessoas que tradicionalmente a gente considera incuráveis, em que tu vai tratando elas até que a doença progrida e eventualmente acabe evoluindo mal, digamos assim, essas pacientes, o foco da oncologia clínica, eu vejo me metendo na tua área, é tu transformar esses pacientes em doentes crônicos que possam viver muitos anos e daqui um pouco até a metástase, esse grande tempo de remissão, de não ter mais doença, mesmo o paciente tendo diagnóstico de metástase, se falar em cura de metástase, que a gente já começou a conversar isso nos últimos anos. Significa qualidade de vida. Qualidade de vida e ausência de doença, né? Com os tratamentos, com a imunoterapia, que talvez a grande revolução, o tratamento do HER2 na mama, né? O bloqueio também, que também não deixa de ser uma imunoterapia, né? Mas o tratamento oncológico está transformando doenças que antes eram letais ou em pessoas que tinham doenças avançadas em pessoas que vão ter sua vida quase normal e vão levando a vida sem um prazo para acabar, muito antes pelo contrário, né? Nós estamos falando aqui do tratamento, tá? Das evoluções, da tecnologia, mas quero voltar um pouco. Até chegar nessa fase, nós já comentamos aqui da demora, às vezes, de procurar auxílio, né? A gente melhorou nesse aspecto ou não? Olha, a mama, o Outubro Rosa, eu acho que no Brasil, ele foi fundado nos Estados Unidos, a história é bonita do Outubro Rosa, 1990, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é um movimento que se espalhou o mundo afora, mas no Brasil ele se consagrou, né? E eu acho que a mama, e agora talvez o câncer de próstata com o Novembro Azul, sejam e tem o setembro, já lembrando, roxo, como é que é a cor do setembro? Do câncer do colo do útero, são muitas cores. Mas também com a prevenção e tal, o tratamento do câncer do colo do útero, que ainda é tão importante quanto a mama, porque ele pode ser prevenido mesmo, o surgimento da doença, né? A mama a gente faz diagnóstico precoce, é uma prevenção secundária, um pouco diferente, mas as mulheres estão muito atentas ao câncer de mama. Isso teve a gente notou uma revolução nesses últimos 20 anos em direção ao diagnóstico precoce mesmo. Só que, claro, a cada ano isso tem que ser reforçado, tem que ser relembrado, porque as coisas vão passando. Então, todo esse Outubro Rosa, mas será que não vai cansar o Outubro Rosa, essa campanha? Não, cada ano que passa ela se renova. Tem que ser reforçada a cada momento, assim como a questão da vacinação. É incrível isso. Todo mundo sabe que faz bem, que tem que ser feita, mas tem que toda hora falar. Toda hora. São estratégias da comunicação que tu conhece tão bem, né? Então tu tem que relembrar, reforçar e manter as pessoas atentas, porque isso para a mama faz toda a diferença. Toda a diferença. Tu fazer um diagnóstico de câncer de mama onde ele não é palpável, doenças principalmente, independentemente do tipo da doença, abaixo de 1 centímetro, por exemplo, tu tá falando em chances de cura acima de 90%, se aproximando 100%, fala de níveis altíssimos, assim, de a doença não voltar nunca mais naquela mulher. Então é uma coisa revolucionária em si, com um exame simples, relativamente simples. Mas falando das revoluções, eu tenho que puxar para o meu assado aqui, Gabriel. Na parte cirúrgica, nos últimos 20 anos, e o Brasil tem um papel de vanguarda, eu sou obrigado a falar disso, da revolução e da evolução cirúrgica no tratamento do câncer de mama. Porque a gente falava muitas vezes em só mastectomia, retirar a mama inteira, sem reconstruir. A reconstrução seria um luxo ou algo a se ver depois, ou algo estético, né? Estético no sentido pejorativo, que eu acho péssimo, porque estética nesse aspecto não é estética como se fosse a beleza em si, o que é importantíssimo, mas é uma reparação.
Isso é mental, evitar né? a mutilação. Saúde mental que está envolvida também. Evidentemente. E assim, a superação do trauma. Nós estamos falando do trauma, de uma crise de uma vida inteira. Né? Talvez seja o evento que vai ser lembrado e vai ser por uma família inteira, por amigos daquela pessoa, talvez o momento mais importante, o de maior perigo e que a pessoa carrega pro resto da vida, como traumas da enchente que a gente estava falando fora do ar. E o medo de ficar com uma... E a mutilação é a lembrança daquilo. A mutilação é tu não conseguir superar pela deformidade física, ou pela vamos dizer assim, pela tua, não só a deformidade estética, mas também funcional, que tu não consegue superar psiquicamente. Então, o nosso papel como cirurgião é tu fazer com que essa pessoa fique inteira fisicamente, com corpo funcional, sem limitações ou mínimas limitações que sejam facilmente superadas, para que tu ajude não só ela a manter a integridade física, mas colaborar com a recuperação psíquica dela desse grande trauma. E o Brasil tem um papel de vanguarda que eu acho lindíssimo, a gente tem que falar muitas das coisas boas que a gente tem, que se chama de cirurgia oncoplástica, que é a junção. O termo foi cunhado na Alemanha nos anos 90, também não vou entrar em detalhes, mas no Brasil ele se consagrou, que é tu juntar as técnicas de ressecção da doença, né, a cirurgia oncológica da mama, com as técnicas de reparo ou reconstrução vindas da cirurgia plástica estética. Então, essa combinação, digamos, essa junção das duas especialidades, com nós pegando as técnicas de cirurgia plástica, adaptando elas e até criando novas técnicas de reparo imediato, reconstrução, remodelamento da mama para manter a integridade mamária feminina já no momento da retirada da doença, planejar a retirada junto com a reconstrução. No mesmo momento, o mesmo raciocínio. Isso parece simples de falar, mas é muito difícil. Foi uma revolução em que tu combina duas especialidades médicas no mesmo momento. Se chama cirurgia oncoplástica da mama e que no Brasil ganhou um espaço gigante, porque assim, e nós temos um papel de vanguarda, pioneirismo, e nós estamos liderando as técnicas de cirurgia oncoplástica no mundo inteiro, de inovação completamente. Porque, na minha opinião, fazendo uma análise, nós temos o cirurgião da mama, o mastologista, que é uma especialidade médica no Brasil desde 2002, advinda da ginecologia. Era uma subespecialidade da ginecologia que no Brasil, por movimentos, né, médicos e tal, e essa é uma coisa móvel, uma coisa fluida, as especialidades médicas e cirúrgicas, se criou o cirurgião da mama específico, que poucos lugares do mundo tem. Em outros locais, por exemplo, na Europa, muito é o ginecologista que faz cirurgia da mama, ou cirurgião geral, ou cirurgião oncológico. Sim, são outras especialidades. Não sabia disso aí. A especialidade do cirurgião da mama específico, ela é brasileira. Tem outros países também, mas o Brasil foi um dos primeiros países a fazer, um país que encampou o cirurgião específico da mama, oncológico da mama. Então nós temos alguém hipertrofiado, que a gente chama, que só pensa a mama, eu não faço cirurgia de outros órgãos. Apesar de ser ginecologista de formação, eu nunca atuei como ginecologista, eu fui fazer a especialidade, a residência em mastologia, logo a seguir, depois da gineco, que a gente chama que é um pré-requisito, cirurgia geral gineco, daí tu vai fazer a mastologia e cirurgia oncoplástica, desde o início nunca atuei como gineco, como cirurgião ginecológico, só faço mama. Nós temos que fazer uma deferência à cirurgia plástica brasileira. A cirurgia plástica brasileira é a melhor do mundo. A cirurgia plástica estética. Nós temos figuras como Ivo Pitangui, Liacir Ribeiro, entre outros tantos, não quero esquecer ninguém aqui ou fazer injustiças. O Brasil cria técnicas de cirurgia plástica. É reconhecido no mundo inteiro. Os cirurgiões vêm para o Brasil aprender cirurgia plástica estética. Então nós temos o cirurgião da mama, especialista só em mama, brasileiro, e o cirurgião plástico brasileiro tradicional. Maravilhosa, aquela síndrome de vira-lata que muitas vezes invade a gente. Para nós não funciona. Neste assunto não tem lugar. Aliás, por falar em lugar, vocês teriam mais capacidade de atender ainda. A gente fala aqui das dificuldades, né, das filas enormes, mas tem que se elogiar também quando o poder público está envolvido em alguma coisa que dá resultado. Nós estamos falando de um hospital que tem o olhar público direcionado para ele, o Ernesto Dornelles, que tem essas notícias que são extremamente boas, né? Mas há espaço para aumentar ainda mais o atendimento, vocês acham, não? Pois eu diria que é necessário, não é nenhuma questão de opção. Só que não é algo simples de fazer, né? Os tratamentos são complexos, o custo deles é cada vez maior, a inovação vem a um preço, né?
e a gente não consegue crescer descontroladamente. Então, a gente, para conseguir crescer, a gente precisa organizar um percentual de crescimento por ano para conseguir ir se organizando para aquilo. Não adianta só... aumentar a escala, digamos assim. Não, senão a gente acaba perdendo o controle um pouco, muita qualidade a gente acaba perdendo. Mas, Glauco, tu só tem que reforçar que o Ernesto é um hospital privado. Sim, mas que tem um olhar público muito forte em cima, porque né? ele tem uma tradição com a comunidade e a mantenedora, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul, tem esse olhar, inclusive ele tem um hospital 100% SUS que está sob a direção do Ernesto, sob a responsabilidade do Ernesto, que é em São Jerônimo. Então ele tem esse viés de atendimento à população e de grande volume. Mas, por exemplo, nós falando, é ruim falar de si mesmo, né? Mas o nosso serviço lá... Deixa eu falar então, desculpa, mas a última vez que eu estive lá eu não reconheci a quantidade de mudanças, quantidade de mudanças de modernização do próprio espaço físico. Exato, e agora o segundo prédio que está terminando, que é o prédio que vai ter a parte clínica, ele está sendo preparado para receber muito mais pacientes e aumentar o que a gente chama de escala. Mas nós, né, de pacientes para atender, mas nós estamos prontos lá. A gente, assim, a ideia, nós estávamos falando antes dos grandes prazos que retardam no tratamento das pessoas, por exemplo, esperar 6 meses, 4 meses, em que a doença avança e tu piora o prognóstico, digamos assim, diminui a chance de cura, que é dramático. Né, é dramático, a gente fala, não, nem só no sistema público, mas privado também, porque as pessoas, às vezes, aquele atraso pela conscientização permanente que devemos ter, mas às vezes as pessoas até têm medo do diagnóstico e acabam atrasando a procura. Mas nós atendemos rápido e tal, isso já funciona bem, mas eu digo que a nossa rapidez tem que ser ainda maior, mais refinada, porque a espera de 2, 3 semanas, que é uma espera curta, em que não há prejuízo médico para as pessoas, espera 2 semanas para receber o resultado de uma biópsia. Aquilo espera causa 3 semanas, transtorno. as pessoas enlouquecem. Por isso que eu digo, a gente período. não tem como sentir, eu não tenho como sentir, eu só tenho como imaginar. Eu não gosto nem de imaginar. Então, assim, dar essa resposta em 3, 4, 5 dias, 1 semana, é fundamental para a qualidade de vida, essa pessoa já começar o tratamento confiante e sem aquele desgaste que tu chega arrasado. Porque às vezes eu digo, o diagnóstico do câncer, né, Gabriel? O Gabriel tem autoridade para falar sobre isso, ele às vezes até é um certo alívio, porque a espera e a incerteza que consomem as pessoas. Mas então, aí volta aquilo que a gente estava comentando, até se for para dizer o sim, então... Sim, mas vamos lá. Seja rápido. Vamos lá. E que vamos tratar. Às vezes a gente dá o diagnóstico e o paciente fica aliviado. Então, pelo menos eu tenho alguma coisa, agora eu tenho que fazer. Exatamente. E dá um alívio. Aí tá, isso dá um alívio para o médico também? Poxa, vamos lá. Também, porque a reação ela pode variar muito do paciente? Varia. Varia. Tu quer falar, Gabriel? Varia muito, assim, porque tem vários momentos, na verdade, nessa trajetória. Esse é um dos momentos, né? A gente tem o momento do fim do tratamento, um momento marcante. Em alguns casos, a doença volta, outro momento duro, né? Complicado. A gente tem vários momentos tensos, assim, muitas vezes tenso para o paciente também. Não é fácil. E muitas vezes, depois do diagnóstico, faz a cirurgia, está curado, ele ainda precisa aprender a viver com um risco, que normalmente a gente deixa escondido, né? De ter câncer algum dia, mas quem teve não consegue esconder mais. Então ele passa agora a viver com o risco da doença voltar. Então muda a perspectiva de vida inteira da pessoa. Nisso o atendimento multidisciplinar, por exemplo, nós lá temos e oferecemos para todas as pessoas, às vezes tu tem que pular ou transpor alguns obstáculos. Psicologia eu considero fundamental. A nutrição também, principalmente na quimioterapia, né, Gabriel? Às vezes mudança de hábitos alimentares, porque não tolera a quimio, tem a questão das náuseas, às vezes a perda de peso, ou manter a própria nutrição. É uma época delicada, as cirurgias são cirurgias às vezes grandes, então que consomem a pessoa sob certo aspecto. Fisioterapia, o trabalho de enfermagem dos curativos e o que a gente chama de enfermeiro navegador, que é o que nós temos lá, né, a função de funcionários que dirigem as pessoas, por exemplo, aquela pessoa que está perdida e que a gente acaba pegando pela mão, literalmente, e levando lá no raio-x, levando para coletar o sangue, levando no Gabriel para consultar, né, marcando a consulta, isso é toda uma equipe que tu precisa estar com ela ajustada e as pessoas são fundamentais. Então, nesse período do diagnóstico, do tratamento, e eu digo assim, o desmame, Gabriel, que é quando as pessoas terminaram o tratamento, terminaram tudo. Tudo. Está curada, não tem doença nenhuma, agora é só acompanhar de 6 em 6 meses.
esse período eu considero uma crise também. Eu digo Por quê? assim, Porque a pessoa fica também... Ela é estranha? ninguém está mais me cuidando. Tá E agora? muito seguido. certo desamparo. É como tu empurrar uma criança de bicicleta, de rodinha, e aí tu larga. Agora tu vai sozinho. Como é que eu vou retomar minha vida sozinho, sem tratamento nenhum? Não vou mais te ver, a gente se vê às vezes mensalmente, quinzenalmente, tá fazendo tratamento. O tratamento ele te dá uma segurança de que tá tudo bem e que nada vai te acontecer. E quando ele acaba? E tu vai para casa. Então são vários momentos que eu, por exemplo, pessoalmente, pegando esse gancho do Gabriel das crises, digamos assim, na primeira consulta, quando eu dou o diagnóstico, quando me cabe a mim dar o diagnóstico, né, eu não falo dessa cirurgia, principalmente da oncoplástica, às vezes é uma técnica mais complexa, mais sofisticada, cirurgia nas duas mamas, ou a retirada, a reconstrução, o que é uma prótese e tal, eu não deixo para aquele momento. Naquele momento eu só escuto, dou a notícia, marco todos os exames, porque daí a pessoa se sente andando. Tudo uma questão psíquica, é tudo psicológico, tudo simbólico. Mas pode fazer toda a diferença. Toda, né? Então, assim, Não ia dizer para nós, a primeira consulta, na verdade, são duas, né? Porque a primeira é talvez aquele acolhimento maior, né? E aí a gente, ainda antes de começar qualquer tratamento, outra consulta. Que é para poder tirar as dúvidas e etc. É, quando baixou a poeira, né? Então a primeira, eu falo da doença, a pessoa sofre aquele baque, às vezes tu nota que a pessoa não escuta mais nada, daí não adianta mais falar. Passa. Né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Com o poder da palavra, tu tira o chão de alguém. Então, se isso acontece, cabe a nós observar, ter essa sensibilidade e o que eu faço? Eu vou fazendo a coisa andar. Nós fizemos, né? Já pede exames pré-operatórios, se for o caso, ou pré-químio, já marca a consulta com um oncologista, se for o caso, já pede exames, né, de laboratório e tudo mais, já dá andamento a isso, vê datas, por exemplo, possíveis para cirurgia, que a pessoa se sente sendo amparada. Sim. Tu vai abraçando. É a mão que ela precisa naquele momento. E depois, quando passa esse primeiro baque, que ela vai remoer, ela vai digerir isso com a sua família, com as pessoas, né, lamber essas feridas, digamos assim, e depois, dias depois, com tudo já agendado, não se perde tempo, e não pode dar noção de perda de tempo para as pessoas, porque daí vem a pressa. Não precisa correr, não se deve correr, mas tem que anda ser rápido. Célere, não tem por que perder tempo também. Aí, dias depois, com aquilo já mais, né, com o coração mais leve, aí a gente vai falar de coisas mais complexas. Os jovens lá de antigamente, estou falando antigamente, diriam quando cai a ficha. Quando cai a ficha. Que trabalho sensacional, quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente poderia ficar falando muito tempo, mas realmente parabéns ao Hospital Ernesto Dornelles, parabéns ao trabalho de vocês e de todos os outros que compõem esse grande time. Não é o trabalho de dois, não. Longe disso, a gente frisou bastante aqui. É o trabalho de um time inteiro e cada um tem o seu papel. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Glauco. Assim, as tuas perguntas não podem ser mais pertinentes e é isso que faz a conversa ficar comprida, né? Poderíamos ficar aqui horas, né, Gabriel? Refletindo. Mas são aqui. Convidados para voltar. Mas sempre a gente tem assunto aqui, principalmente relacionados a esse assunto. Muito obrigado pelo esse tema aí, tá bom? Uma honra participar. Bota ali no teu carrinho bem juntinho com o sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem, escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados. Bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. O Multi Entrevistas faz um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas. No início desta semana, um debate tomou força na Serra Gaúcha. A Prefeitura de Gramado anunciou suspensão de novos alvarás para a instalação de hotéis e restaurantes no município, com determinadas restrições ali, número de leitos, né, localização na cidade, mais na área central, isso por 6 meses. Segundo a administração, o objetivo é conter os impactos na infraestrutura da cidade, especialmente no trânsito e abastecimento de água. Bom, a gente vai conversar com o pessoal do outro lado do balcão, que administra os bares e restaurantes. O Marcelo Vasla é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região das Hortênsias. Marcelo, muito boa noite.
muito obrigado por participar aqui do Multi Entrevistas. Eu quero saber como é que vocês estão vendo essa decisão da Prefeitura. Olá, uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado por entrar em contato com a Brasel para a gente falar um pouquinho aí desse novo decreto aí da nossa região de Gramado, nossa cidade de Gramado. A Brasel, ela entende e apoia a decisão da Prefeitura de Gramado de suspender a emissão de novos alvarás. Essa é uma medida responsável que ela visa organizar o crescimento da cidade, avaliar o impacto no setor e garantir um desenvolvimento que aconteça de forma equilibrada, de forma sustentável. Qual é o cenário que nós temos hoje, Marcelo? Há estabelecimentos suficientes, na opinião de vocês? Há necessidade de adequação no número que existe? E aí por exemplo, vou dar um exemplo. Pousadas, talvez menos, e mais hotéis. Menos aluguéis por Airbnb e mais leitos na rede hoteleira. Como é que vocês estão vendo essa relação aí? Olha, sobre a rede hoteleira, eu não vou poder te ajudar muito, tá? Mas falando agora sobre o setor de bar e restaurante, hoje nós temos aproximadamente aí uma média de 318 restaurantes e bares abertos em funcionamento na cidade de Gramado. Além disso, hoje contamos com um pouco mais de 27 mil cadeiras. 27 mil cadeiras para atender todo esse público. Já estamos em alta temporada. Agora, no mês de julho, aguardamos aí uma média de visita de 800 mil pessoas passando nas férias de julho em Gramado. Então, essa maneira de suspender os alvarás por 6 meses, e lembrando, é apenas em uma área restrita da cidade de Gramado. Na coletiva de imprensa, o prefeito já falou que ela pode ser, talvez, revogada. É uma medida aí para que a gente cresça literalmente de uma forma sustentável, equilibrada, que a gente possa garantir todos os impactos na nossa cidade. Agora, eu queria que você detalhasse um pouco mais. O apoio, você já disse que vocês dão à iniciativa, né? Mas o que vocês imaginam que possa ser feito para discutir justamente o futuro da cidade de Gramado? Então, a gente sabe que o setor de alimentação fora do lar é uma das forças indutoras do nosso turismo aqui na região, mas também a gente sabe que precisamos acompanhar, a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento. Então agora nos próximos dias, próximos meses, vamos juntamente com a prefeitura avaliar todo esse contexto, juntamente com nossos parceiros do Sinditur, que é da rede hoteleira. A título de curiosidade, Marcelo, depois da pandemia, depois da grande enchente de 2024, vocês voltaram à normalidade, deu um boom ainda maior. Qual é a realidade? Olha só, tivemos pandemia, tivemos enchentes, e a nossa região, o nosso Rio Grande do Sul, falando num todo até nesse momento, não voltamos ao normal ainda. A gente ainda está sofrendo alguns impactos aí, que veio da pandemia, ano passado, todo esse tumulto que a gente viveu no Rio Grande do Sul, né? A gente ainda está vivendo ele, ainda está aguentando as consequências. Mas claro que, sendo uma das forças indutoras do turismo, a gente está batalhando e voltando aos poucos. Agora, um depoimento de quem frequenta essa região e por várias vezes no ano, eu percebo que na época de grande movimento é difícil, por exemplo, até de fazer o trajeto Gramado-Canela ou vice-versa. Isso se reflete, por exemplo, nos bares e restaurantes, ou tem muitos visitantes, muitos turistas que acabam não deixando o dinheiro que vocês gostariam na serra? Seja aquele que vai passar só o dia, seja aquele que de repente vai fazer as suas refeições em casa. Vocês acham que isso pode aumentar? Olha só, hoje o que acontece? Hoje a gente vive muito turismo interno, um turismo interno dentro do Rio Grande do Sul. O pessoal da Grande Porto Alegre sobe a serra para viver esse final de semana. Às vezes, muitas das vezes, passaram um único dia, vem de manhã cedo, almoça, visita parques, restaurantes, e no final da noite retorna para sua casa. Então a gente está valorizando ainda mais esse turismo dentro do Rio Grande do Sul, né? E esse congestionamento que nós temos de vez em quando entre Gramado, Canela e Gramado é um congestionamento saudável, né? Ele merece ser feito porque cidade cheia, todo mundo ganhando, né? E estamos de portas abertas, com toda a hospitalidade e carinho
que nós temos aqui. Tá certo. Muito obrigado, então, ao Marcelo Vasla, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região das Hortênsias. A gente continua acompanhando este assunto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o projeto que concede descontos de até 90% em dívidas com o município. A Larissa Har traz mais detalhes. Em abril de 2025, os porto-alegrenses somavam quase 3 bilhões de reais em dívidas ativas com o município. A maioria das dívidas é com o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, seguido pelo IPTU e depois pela taxa de coleta de lixo. Foi pensando nessas dívidas que a Câmara de Vereadores da capital aprovou o programa Recupera Poa 2025, que concede descontos nas dívidas e nas multas com a Prefeitura. É um duplo objetivo. Um, para ajudar o contribuinte que está com alguma situação irregular, alguma dívida, e quer que a sua situação fique resolvida. Então, esse programa, ele dá 90% de desconto de pagamento à vista e pode chegar a 40% se a pessoa quer parcelar em até 60 meses. Então, é um programa bem bom que vai dar muita oportunidade de regularização. E não se refere apenas aos débitos tributários, aos impostos, o imposto sobre serviço, IPTU, que tem muita gente também que tem problema de IPTU, mas também multas, por exemplo, com o DMLU, fez alguma infração, jogou papel no chão, essas coisas, enfim, que a gente não recomenda que façam. Então, todo e qualquer débito para com o município de Porto Alegre está dentro do programa. Mesmo os judicializados, o interessado pode abrir mão, então, do processo judicial e fazer o acordo dentro das condições do programa. Em edições passadas, o programa negociou 205 milhões em 2021. Já na edição de 2024, foram negociados 88 milhões de reais. Para a edição deste ano, 2025, a Prefeitura estima que sejam negociados cerca de 150 milhões de reais. Todo mundo pode participar, mesmo que tenha débitos anteriores, por exemplo, já negociados, participou do refis do ano passado, mas mesmo assim não conseguiu pagar suas parcelas, ele pode se inscrever de novo e participar desse novo programa, então. O programa ele começa em setembro, Ele são 2 meses, setembro e outubro, e ele também vale para quem quiser se autorregularizar. O que é isso? Muitas vezes o contribuinte não prestou contas adequadamente, ele tem alguma inconsistência lá, não pagou um imposto atrasado, a gente dá o nome feio de sonegação, mas não é isso, pode ter algum equívoco. Ele pode vir aqui à Fazenda Municipal, declarar isso e aí entrar no programa, com o desconto de multa, juros, com parcelamento. Então, mesmo aquele que ainda não está no nosso nosso banco de dados como um devedor, mas sabe que tem uma situação que quer regularizar, ele pode vir e também se inscrever no programa. Com o valor arrecadado pelo município, ainda há uma adequação à reforma tributária, aprovada em âmbito nacional no final do ano passado. Que nós estamos precisando arrecadar em função dos gastos, com a enchente, com esses eventos climáticos que têm se repetido, mas também pela reforma tributária, que nós temos 8 anos para aumentar a nossa média. Média essa de receita que vai servir como paradigma para os próximos 50 anos, na nossa participação do novo imposto que se cria, que é o IBS. Então, é muito importante para o município ter essa arrecadação, é importante para as pessoas poderem regularizar sua situação e isso só vem a somar para todo mundo. A partir de 1º de setembro, as negociações podem ser feitas no site da Prefeitura de Porto Alegre ou presencialmente na sede da Fazenda Municipal. Faça a sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a UBRA. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. UBRA, seu futuro começa aqui. 405 pessoas em situação de rua foram acolhidas em albergues e abrigos na Operação Inverno de Porto Alegre, na madrugada fria desta quarta-feira. Veja na reportagem do canal Multi-RS como está sendo o acolhimento na capital.
Esse é o maior número registrado na rede em 2025, que possui no total 520 leitos para pernoite. O ginásio do Departamento Municipal de Habitação recebeu 107 homens, enquanto o abrigo da Comendadora Azevedo acolheu cerca de 149 pessoas. Já os albergues Dias da Cruz e Acolher 2 receberam ao todo 149 pessoas. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Multi Entrevistas fica por aqui. Boa noite e a gente se vê amanhã.